e vamos continuar o nosso estudo do Salmo 119 e nós em breve vamos acabar, até ao fim de julho, vamos ter acabado o estudo do Salmo 119 e depois eu vos ofertarei o estudo de uma maneira que vocês poderão ver o caminho, o percurso que nós fizemos em cada uma das letras, qual é a mensagem que Deus está a dar através de cada uma das letras. E nesta noite vamos estudar a letra Ayin, que é dos versículos 121 ao versículo 128, e esta letra eu vou mostrar logo à partida qual é o símbolo desta letra. Vou, portanto, partilhar convosco primeiramente a letra. Portanto, a letra é o Ayin, ok? A-I-N, ou em inglês escreve-se A-Y-I-N, porque tem esse som, e a letra em si escreve-se desta maneira, como eu estou a apontar, e para ser mais fácil as pessoas entenderem, tem a figura, não é? De como se faz, tem dois olhos esta letra, e faz-se assim o corpo, eu não sei da palavra em português, acho que não é uma lesma que se diz, um caracol talvez, é um símbolo, é um caracol, portanto, os dois olhos do caracol, e entendia-se, os passados entendiam que a perspectiva, a percepção, portanto os olhos do homem, devido à queda do homem, foi no tempo ficou muito lento em termos à eternidade. Portanto, a percepção de Deus é muito mais acelerada do que a nossa. O nosso entendimento, a nossa percepção é extremamente lento em relação à percepção de Deus. Estão a ver, por muito espertos que nós somos, e somos extremamente lentos para aprender e compreender, em termos de eternidade e de espírito, tudo se entende muito mais depressa. Em termos de alma e capacidade humana natural, tudo é muito lento. Portanto, a nossa visão natural e humana é extremamente lenta em relação à mentalidade, à compreensão espiritual. E quero agora chamar a vossa atenção para o nome de Jesus escrito em hebraico. Estão a ver que a última letra no hebraico, portanto, o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. E a última letra, que é o A, é o Ayin, ou seja, o Ayin. E o nome de Jesus, vejam bem o significado do nome de Jesus em termos do símbolo das letras que compõem o nome de Jesus. Primeiro temos a letra Yod, que eu já dei essa letra, que é o braço forte de Deus. Em seguida temos a segunda letra, que é o Shin, que vai ser a última letra que nós vamos estudar, e esta letra, o Shin, ou Sin, como se diz, é o símbolo de destruidor ou devorador. Em seguida temos a letra que é a estaca da graça, e eu já expliquei essa letra, que é o Vav, e agora temos a letra Yayin. Vamos lá ver o total das letras do nome Yeshua, o que querem dizer. Yod, o braço forte de Deus. Shin, Jesus passa a ser o destruidor do devorador. O nome de Jesus quer dizer, ele é o braço forte de Deus, ele é o destruidor do devorador, ele é a estaca da graça de Deus,
E ele é a nova perspectiva de vida. Ayin não é só olhos, é a perspectiva de vida. Jesus vem nos mostrar como é que a nossa nova perspectiva de vida deve ser. Não é só os olhos em si, mas a percepção que nós temos ao ver, que é o nosso entendimento. E quando este olho era feito na terra, simbolizado, portanto, se alguém desenhasse este olho na terra, o símbolo queria dizer que ali era a fonte de água viva. Vejam, portanto, o que o nome Yeshua comporta em si. Cada vez que nós dizemos Jesus, nós estamos a afirmar que Ele é o braço forte de Deus. Ele é o destruidor do devorador. Lembrem-se, cada vez que vocês invocam o nome de Jesus, ele é o destruidor do devorador. Ele é a estaca da graça de Deus na nossa vida. Ele é a nossa nova perspectiva. É ele que nos dá a percepção de uma nova vida. Ele é uma nova fonte da água viva. Portanto, olhem bem para esta letra Ayin, a nova percepção, uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver, novos olhos. Satanás diz a Adão e Eva: os vossos olhos se abriram. Abriram-se para conhecer o bem e o mal, mas Yeshua, aquele que é a perspectiva de Deus, abre os nossos olhos para a perspectiva de Deus, para a percepção de Jesus Cristo, a revelação de quem Jesus é. E quem é Jesus? Vou repetir mais uma vez. Ele é o braço forte de Deus, Yod, Shin. Ele é o destruidor do devorador. Isto é tão forte. Ele destrói o devorador. Ele é a estaca de Deus, a graça de Deus. Aquela estaca, aquela bandeira da graça de Deus que foi colocada ali no território da minha vida para preencher a minha vida com a graça de Deus. Ele é a fonte da água viva na minha terra. Ele muda a minha percepção, a minha perspectiva de vida. Cada vez que nós dizemos o nome de Jesus, é isto que significa. Tendo visto como se escreve o nome de Jesus em hebraico e visto a importância de nós entendermos quem Jesus é. Ele é o destruidor do devorador. O devorador vem muitas vezes à nossa vida, ele tenta sempre, a Bíblia diz que ele ruge como um leão, não diz que ele é um leão, ele anda por volta como um leão rugindo, buscando oportunidade, buscando presa. Mas Jesus, o braço forte de Deus, é ele que destrói esse devorador. Quando nos diz a palavra para nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, que ele vai fugir de nós, é isto que está revelando que o destruidor do devorador é o braço forte de Deus e o leão que anda a rugir à nossa volta, não tem qualquer poder sobre nós. Portanto, qualquer ataque que ele tente formar à nossa vida, nós temos aquele cujo nome é Jesus, que destruirá as obras do devorador na nossa vida. Eu sei que na semana passada alguns de nós temos sofrido determinadas coisas que o devorador tenta vir fazer. Mas há um que vai destruir estas obras.
Há um que destrói a obra de Satanás em nossa vida, e quando ele a destrói, ele traz a sua bênção com isso. A fonte de água viva sempre nos vai trazer nova vida. Aquilo que o devorador faz não fica feito eternamente, fica desfeito quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E diariamente, Yeshua, Jesus, está disponível para transformar a nossa vida. Nós somos transformados de glória em glória. Vamos lá então entender no Salmo 119 aquilo que o salmista já no Velho Testamento estava a entender acerca do que é nós termos uma percepção moldada por Deus, uma percepção moldada por aquilo que é divino e não uma percepção moldada por aquilo que pertence a este mundo ou aquilo que é devido ao trabalho do destruidor. Muitas vezes os crentes só veem e só entendem aquilo que faz parte do mundo ou aquilo que faz parte do trabalho do devorador. Há uma percepção muito negativa da vida e de tudo que acontece nesta vida, como que aquilo que é natural neste mundo fosse a nossa porção. Não é. A nossa porção como filhos de Deus é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é o trabalho do devorador, mas sim o trabalho daquele que vem para abrir os nossos olhos, aquele que é Yeshua, Jesus é o nome grego, Yeshua é o nome em hebraico, é ele que vem para destruir as obras do diabo, como diz lá no Novo Testamento, para isto o Filho do Homem se foi manifestado para destruir as obras do diabo. Ele foi manifestado para destruir as obras do diabo. E isso é na nossa vida. Todo o trabalho que Satanás busca fazer na nossa vida, Jesus está presente para destruir a obra do devorador. Mas os nossos olhos têm que estar postos em Jesus e não na obra do devorador. Porque senão a nossa perspectiva é uma perspectiva daquilo que é negativo, aquilo que não está a funcionar, aquilo que não tem esperança. Mas quando a nossa perspectiva e a nossa percepção são espirituais, são da parte de Deus, os nossos olhos já estão abertos, como o salmista diz, então nós vamos ter uma perspectiva daquilo que é de cima e não daquilo que é terreno. O salmista já entendia isto e apesar da tradução na língua contemporânea não ser das melhores, mas eu vou ir ao hebraico para trazer uma tradução mais literal para nós entendermos a importância do que é os nossos olhos estarem abertos para aquilo que é Jesus na nossa vida, para aquilo que é a obra de Jesus presente em nossa vida, porque Jesus está sempre, diz lá que ele intercede por nós. Ele está sempre a interceder por nós, Ele está a trabalhar hoje em nossa vida, Deus Pai está a trabalhar em nossa vida, o trabalho de Deus nunca cessa em nossa vida, porém, nós muitas vezes não estamos a ver a obra de Deus e só vemos aquilo que está a acontecer mal, aquilo que é negativo. O salmista então diz ele assim, Salmo 119, versículo 121. Na tradução contemporânea diz assim, fiz o que é certo e justo, não me entregues aos meus opressores. Uma outra tradução diz assim, tenho praticado a retidão e a justiça, não me abandones aos meus opressores. Se nós formos ver as letras no hebraico, e a frase que está no hebraico não são tantas
não são duas frases, como nós temos em português, é uma frase apenas, onde diz Asa Mishpat Tzedek. E estas três palavras basicamente dizem o seguinte, que os meus olhos já se abriram para andar nos teus justos juízos e na tua justiça. O salmista diz, tenho praticado a retidão e a justiça. Porquê? Porque os olhos do salmista já se tinham aberto. Lembrem-se que eu disse que as primeiras letras em cada estrofe de cada salmo são compostas da mesma letra, do Ayin, o A, onde começa, cada estrofe começa com o A. E Asa, onde ele diz, os meus olhos já estão abertos e por causa disso eu ando em teus juízos e na tua justiça. Porque os meus olhos estão abertos, eu ando conforme tu pensas. Noutras palavras, a minha mente está sendo renovada, eu não ando conforme se pensa neste mundo, eu ando conforme tu pensas, Senhor, e pratico aquilo que é justo, aquilo que é justiça, é isso que eu estou a fazer, porque os meus olhos já estão abertos. E diz ele na segunda parte, não me deixes vulnerável à vontade dos meus opressores. No segundo versículo, amplia o sentido, porque os opressores. 122 diz assim, fica por fiador do teu servo para o bem, não me oprimem os soberbos, ou noutra tradução diz, não me oprimam os opressores. Fica por fiador do teu servo. É uma tradução boa no sentido que és tu que me guardas, é isto que a palavra está a dizer, és tu que me guardas, eu estou por tua conta, fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os que são presunçosos, arrogantes, soberbos, orgulhosos, me venham oprimir. Neste caso, me oprimam ou que me venham oprimir, a palavra é achaque. E essa palavra achaque fala muito mais do que opressão. Nós, quando dizemos opressão, pensamos em alguém que nos está a controlar. Mas o hebraico mostra mais um aspecto do que é a opressão. A opressão retira a esperança. Então o salmista está a dizer, não deixes que aqueles que são presunçosos, arrogantes, soberbos, orgulhosos, estejam sobre mim e retirem de mim a esperança. Faz muito mais sentido que a opressão retira de nós a esperança, e a oração dele é, não deixes que a esperança que eu tenho seja retirada de mim. Salmo 123, Salmo 119, versículo 123 diz, os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Essa é a tradução que nós temos. Vamos a uma tradução mais literal. E aí diz assim, Ayin kala Yeshua imrat tzedek. Vou explicar palavra por palavra. O salmista diz, desfaleço se a minha percepção não estiver posta em Yeshua. A palavra salvação no hebraico é Yeshua, grego, Jesus. O salmista está a dizer, eu desfaleço se a minha percepção não estiver posta em Jesus, em Yeshua, e na palavra
que produz em mim a sua justiça, ou de outra forma, Emra, a palavra que me sara, a palavra que me faz inteiro. Portanto, quando nós estamos num aperto, a nossa percepção, a nossa perspectiva não pode estar posta naquilo que é negativo, naquilo que é o problema. A nossa atenção, a nossa percepção tem que se voltar para o Salvador, Yeshua, pois é ele que com seu braço forte destrói o devorador. É ele que é a estaca da graça em nossa vida, e essa graça, conforme eu disse há várias lições atrás, que aquela bandeira, aquela estaca da graça é colocada na nossa vida e vai conquistando o território da nossa vida. A graça vai crescendo em nossa vida até que a nossa vida é completamente conquistada pela graça de Deus. É este o propósito de Deus, de nós sermos dependentes de tudo dele, e a nossa vida estar repleta da sua graça. Nunca nós temos que depender da nossa própria força. Na graça de Deus há tudo o que nós precisamos. É pela graça que nós somos salvos e é pela graça que nós recebemos tudo o que precisamos para a nossa vida. O nome de Jesus simboliza a graça de Deus e nós não precisamos mais nada do que Jesus, que é a salvação, que é a graça de Deus para nós. E a última letra é a percepção, os nossos olhos abertos para vermos como Jesus vê. Quando Adão e Eva comeram daquilo que era proibido e os seus olhos se abriram para entender o mal, para ver o mal, foi preciso Jesus vir, transformar esse estado do humano para que nós pudéssemos ver outra vez com olhos espirituais, vermos como o nosso Pai vê, termos a perspectiva que o nosso Pai Celestial tem das coisas. Versículo 124 diz assim: benignidade, e ensina-nos os teus estatutos. Uma tradução literal do hebraico diz: a percepção que tenho de mim mesmo. E isto é muito importante nós entendermos, que nós temos uma percepção própria e essa percepção própria tem que ser transformada de acordo com a nossa posição de estarmos em Cristo. Nós não podemos estar conceptualmente em Cristo, mas em termos das nossas emoções e da nossa percepção própria, nos vemos como pecadores, como pessoas que não são dignas, não têm mérito, não são dignas da graça de Deus, somos uns pecadores, uns pobrezinhos, que não valemos nada. Isso é a percepção do devorador que tem sido deixada pelo mundo inteiro. É assim que o devorador quer que a gente pense, que nenhum de nós vale nada. Ora, se nós não valêssemos nada, não era preciso Jesus ter dado a sua vida, não era preciso o Pai ter dado o melhor que tinha, ter pago o maior e alto preço para nos resgatar. Para nos resgatar, ele pagou o mais alto preço, o que quer dizer que nós somos muito valiosos. Então pensar, eu não presto, eu não valo nenhum, não é uma percepção digna de um filho de Deus. Não é assim que nós podemos ou devemos pensar. E o salmista entendia isto, e ele entendia que a percepção dele tinha que estar em Deus.
Hoje nós falamos no Novo Testamento estar em Cristo. A segunda letra, Beth, vocês se lembram como eu falei, que era a posição de estar em Deus. O salmista entendia isto. Hoje nós entendermos estar em Cristo. Estar em Cristo não quer dizer que nós estamos na carne, nem nada do que é este mundo. Nós estamos como uma nova criatura, numa nova percepção, com uma nova perspectiva de vida. E esta é a verdade, e nós temos que viver de acordo com esta verdade. E o salmista entendia que, posicionado em Deus, ele estava coberto. Lembram-se da palavra, Jess, que eu disse que era o aprisco, estar dentro daquele aprisco, daquele lugar onde Deus é quem nos cobre. Ele é o bom pastor, Lamad. É ele que vem trabalhar na nossa vida para alinhar a minha mente, a minha boca e o meu coração para se tornarem um. Consoante aquilo que é justo. O que é justo? É nós vivermos de acordo com o preço que foi pago por nós. Nós vivermos dentro da graça e da justiça que foi feita para nós sermos a justiça de Deus. Para nós vivermos estabelecidos. Essa palavra estatutos no hebraico é a palavra choque. E as letras de choque mostram não só a cobertura de Deus, mas aquilo que estabelece a esperança, aquilo que nos arraiga em esperança. Os estatutos de Deus não são apenas regras, são a garantia de que nós vamos viver em esperança, no poder da esperança. Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da paz, Ele é amor, e os estatutos de Deus são o que fundam tudo isto em nossa vida. Portanto, quando nós andamos nos estatutos de Deus, a nossa vida estará segura na esperança de Deus. A esperança de Deus subsiste em nós, vive em nós. Não é uma coisa aleatória, uma coisa que está fora de nós. Ela é sustida em nós por Deus. Porquê? Porque Deus é o Deus da esperança. Nós nunca estamos sem esperança. O salmista entendia isto, que a benignidade de Deus, a cobertura que Ele tem sobre nós, o aprisco em que Ele nos colocou, é lá que Ele trabalha e nos alinha. A nossa mente, a nossa boca, o nosso coração a serem um, alinhado com os seus propósitos e aquilo que é justo. Justiça, aquilo que é certo, que Deus já fez e dispôs e está ao nosso alcance para nós vivermos nisso, na graça de Deus, que é a nossa vitória. 125 diz assim: sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Esta palavra entendimento no hebraico é bin, de onde vem a palavra filho, bené. E dá aqui a entender o seguinte: para nós termos entendimento daquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus diz e fala e quer fazer em nossa vida, é necessário nós sermos filhos. Porquê? Porque só aqueles que são nascidos de Deus podem entender Deus,
porque aqueles que não são nascidos de Deus estão fora do âmbito do entendimento de Deus e da relação com Deus, por isso eles não podem compreender. A Bíblia, que é a palavra de Deus, não faz sentido a eles. Por quê? Porque eles não nasceram do sangue, não nasceram da água, eles não nasceram do Espírito de Deus, ainda não nasceram de novo, então o entendimento deles ainda está entenebrecido, os olhos deles estão encerrados. Em Efésios 1:18 fala que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Por quê? Porque o entendimento, os olhos do entendimento estão cerrados pelo espírito deste mundo, pelo Deus deste século, o Deus desta era, que é o espírito que está neste mundo. E o salmista já aqui entendia que para entender Deus é preciso ter uma relação e ser filho de Deus. E ele diz, para que eu conheça Yadá. Esta palavra Yadá quer dizer só aquele que pelo braço forte já passou para o outro lado, já passou para o lado de lá, para o novo nascimento, para a nova vida, aquele que já deixou para trás, aquilo que faz parte do mundo do caos, o mundo de destruição, das trevas, e aquele que já abriu os olhos e já viu e já tem a luz. É isto que a palavra Yadá quer dizer. Portanto, já entrou pela porta, Jesus disse, eu sou a porta, e conhece o poder de Deus e tem em si o testemunho, tem em si o testemunho vivo daquilo que Deus é e está já vivo nele. O testemunho de Deus em nós é visível. A paz que ele nos dá é visível em nós. A transformação que ele faz em nossa vida é visível. O amor, a postura que nós tomamos por estar em Cristo, torna-se visível na nossa vida. Isso é o testemunho de Deus em nós. No versículo 126 diz assim: é tempo de agir, ó Senhor, pois eles violaram a tua lei. No hebraico diz Jeová. Senhor é o nome Jeová. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno, ele existe por si mesmo. Ele é mesmo Senhor de tudo. E o salmista diz, Senhor, age, pois param a tua lei, pois violam a tua lei. A palavra no hebraico diz resistem, param, obstruem a tua lei. O salmista está a orar porque há muitos impedimentos àquilo que é justo e é certo, àquilo que Deus quer, que é a sua lei, a sua maneira de ver, a sua maneira de agir, tudo o que é bom de Deus está contido na sua lei. E o salmista ora e diz, Senhor, age para que não parem a tua lei. Por quê? Porque quando a lei de Deus é parada, o destruidor começa a fazer o seu trabalho. É só conforme nós deixamos aquilo que são os valores de Deus, a orientação, os estatutos, a lei de Deus. Portanto, o juízo e aquilo que Deus ordena, que é a lei de Deus, conforme Deus mostra que se viva e aquilo que são os valores de Deus,
tudo o que agrada a Deus e que faz parte da sua maneira de ser. Quando isso para, o destruidor começa a trabalhar. E se nós damos lugar àquilo que o destruidor faz, é porque a lei de Deus, a orientação, o juízo de Deus já não está a funcionar em nós. E se isso acontece, há só uma coisa a fazer, é voltar para o caminho e dizer, Senhor, perdoa-me porque eu errei, saí fora do teu caminho, fiz aquilo que não era conveniente. Agora ajuda-me a entrar novamente no jugo contigo. A primeira letra que nós aprendemos, o Aleph, que quer dizer andar em jugo contigo. Entrar na tua casa, ficar contigo. Isto é o ABC do que é o Evangelho. Aprendermos que a palavra de Deus é o instrumento pelo qual nós vamos ser mudados, alterados, transformados para ser conforme Ele é. Porque através da palavra Ele criou tudo. Jesus é a palavra. Ora, nós devemos ser transformados consoante a imagem de Jesus, ter perspectiva de quem Jesus é e ser como Ele é. E isto é um trabalho que a palavra e o Espírito fazem em nós. Versículo 127 diz assim o salmista: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. Uma tradução mais literal seria: amo, estou afeiçoado aos teus mandamentos. Esta palavra mandamentos no hebraico fala mais do que apenas um mandamento, ou seja, um mandato ou uma regra. Fala acerca dos modos. Mandamento diz modos, os caminhos que se tomam para ter tais modos. A graça que é necessária para andar naqueles modos. Cada letra na palavra mandamento diz isso. A primeira é os modos, os caminhos, a graça que é necessário que esteja a proclamar na minha vida o teu poder. E o refúgio que eu encontro em ti. Os mandamentos de Deus para nós são um refúgio, são a graça de Deus em ação. São os modos de Deus. E no versículo 128, por último, o salmista diz: dirijo os meus passos por todos os teus preceitos. A palavra no hebraico é pikud. E esta palavra quer dizer a instrução, dirijo os meus passos na instrução que me dá e estabelece a esperança em minha vida. Portanto, preceitos é a palavra que me dá e estabelece a esperança e me guarda no caminho da porta por onde entrei. Qual foi a porta por onde eu entrei? Eu entrei pela porta de Jesus. Pikud, a palavra preceito, é aquela instrução que eu recebo que me estabelece em esperança. O trabalho de esperança em nós
tem que ser contínuo. Nós não podemos desvanecer de um dia para o outro porque as situações mudam, porque as circunstâncias nos são contrárias, porque emocionalmente hoje estamos em cima, amanhã estamos mais em baixo. A nossa esperança é estável. A nossa esperança está estabelecida, está fundada na pessoa de Jesus. Ele é o Deus da esperança e nele nós estamos fundados. Então, quando eu me sinto em baixo, é a ele que eu tenho que recorrer, é a ele que eu tenho que ir dizer: Senhor, a minha bateria de esperança está a descer em força. Anima-me, dá-me, volta-me a dar esperança. Ele é o Deus de esperança, ele vai dar esperança. E nós temos que ver que o nosso Salvador, o nome Yeshua, é o braço forte. Ele é o que destrói o devorador. Ele é a medida da graça de Deus na minha vida e essa medida nunca faltará. E ele molda, ele muda a minha percepção, a minha perspectiva para eu ver as coisas da maneira como Deus vê. E quando eu vejo as coisas da maneira como Deus vê, eu vou ter um novo ímpeto de vida. Aquela água viva vai saltar dentro de mim. Os hebreus entendiam isto. Nós, na nossa linguagem, se não formos ao hebreu, portanto, ao hebraico, passa-nos estes pormenores. Mas Jesus é a fonte da água viva e nós vemos isso lá no Novo Testamento. Mas nunca relacionamos o nome dele, Yeshua, o nome de Jesus, à fonte da água viva. E diariamente nós temos que ir beber à fonte. Então, rios de água viva pularão de dentro de nós.